Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, senhoras e senhores, a gente não pode estar de comentar nenhum tema importante para o Fluminense. E uma das coisas que a gente sempre comenta é sobre patrocínio. Uma outra coisa é sobre a Libertadores, que está sempre comentando, sempre falando. É importante a gente já compreender aonde que está indo o Fluminense nessa reta final de preparação para a Libertadores. Essas duas coisas são extremamente importantes para que a gente possa seguir num rumo tranquilo e possa justamente se tornar um grande time no futuro. Sem dinheiro, através de patrocinadores, o Fluminense se tornaria um time frágil, financeiramente falando, e se tornaria um time frágil, futebolisticamente falando. Do outro lado, sem contratações interessantes, o Fluminense pode até nos despontar como um dos favoritos para se tornar campeão da Libertadores. Quer saber um pouquinho mais sobre esses dois temas? Antes disso, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, eu vejo todo dia às 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para me ajudar com qualquer valor, e só bora falar sobre dois temas importantes que surgiram no Fluminense durante esse tempo. E bom, o primeiro foi justamente Ministério Público de Minas abre investigação sobre contrato do HCI com o Fluminense. Bom, é interessante porque é uma patrocinadora que a gente acabou de renovar e que agora, por conta do Ministério Público, podemos ter uma baixa dentre todos os nossos patrocinadores. E bom, então o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, que é o MPR Minas, abriu essa investigação para realmente entender o que está acontecendo. Por quê? Porque está sendo demonstrado nessa situação de contrato do HC com o Fluminense e está sendo revelado B durante as investigações que estão acontecendo. É importante a gente entender que o Ministério Público, eu acho que já abriu, já dando andamento sobre essa investigação, que é uma coisa rara de se acontecer. Era meio que óbvio que iria haver essa investigação, até mesmo com um valor bem alto de 1,4 milhões de reais que o Fluminense normalmente ele vai querer adquirir sobre isso tudo. E bom, já é interessante então que essa investigação vai ter uma resolução, e uma resolução que vai afetar o Fluminense de qualquer maneira. O problema seria os contratos entre a HCI e o Fluminense? Sim e não. Sim, porque é a partir desse contrato que chama mais atenção ainda sobre o que está acontecendo com o Hospital de Clínica de Ituano. Isso é muito interessante de se ver. E não, porque na história o problema não vem do Fluminense e dessa relação do Fluminense e HCI, mas sim justamente dos problemas que o próprio Hospital de Clínica de Itajuba realmente demonstrou durante toda essa investigação. Até ele fala sobre irregularidades, não há como informar, porque eventuais irregularidades serão apuradas com análise de documentos registrados. Mas sim, já tem entre as linhas aqui, como medida adotada no âmbito do procedimento, foram solicitados documentos referidos ao contrato. Mas aqui não está toda a informação, mas a informação completa é que realmente houve uma discrepância de valores, e essa discrepância de valores, muito gerada por conta dessa situação de contrato do Hospital de Clínica de Itajuba com o Fluminense, abriu mais ainda o olho, e realmente já está tudo certo que a gente vai perder esse patrocinador, porque esse patrocinador não é tão legal assim. Ele tem várias irregularidades que realmente produzem para o Fluminense uma perca financeira grande. Então sim, a pergunta é, isso afeta a gestão? Afeta o financeiro, não afeta a gestão como inteiro. Eu acho que chega com uma situação, se mostra com uma situação, e pode ser, isso eu te falo,
golpes e problemas que possam se gerar, não tem como prever. É muito importante entender isso. Claro, a gente tem todo o mecanismo para não ter esse tipo de problema. Agora, nem todo mecanismo tem algumas situações que são tem algumas situações que realmente não pega nesse mecanismo de proteção ao clube. O que eu estou falando sobre isso tudo? É que essa investigação, ainda mais com esse tipo de valores diferentes, e que tecnicamente o Ministério Público não tinha dado nenhum tipo de situação negativa ao Fluminense sobre essa eventual renovação de contrato e até mesmo de contrato com a própria HCI, faz com que o Fluminense se transforme em um ente tranquilo sobre isso tudo. Vai ser investigado, vai ser punido apenas a HCI, indiretamente vai ser punido o Fluminense, mas o Fluminense nada vai acontecer com ele. Ele pode simplesmente buscar outros patrocinadores para realmente poder aumentar seu nível financeiro e melhorar muito mais sua estrutura de jogo. Isso é muito importante. No próximo tema, Mário projeta mais 2 reforços para a Libertadores e revela posição procurada. Isso é muito interessante, que a gente vê que o Mário projetou, mas na própria matéria fala que não foi justamente isso. Ele fala que tudo aqui é colegiado e que na história o Fernando Diniz é que tem a voz justamente para realmente fazer essas possíveis contratações ou não. É interessante falar que é muito estranho falar que o Diniz tem voz, porque tem muita gente que não somente o Fernando Diniz tem essa situação de poder contratar jogador. Além do Fernando Diniz, você tem o Fred, que também é um gestor justamente de contratações do Fluminense, da gestão de base de contratações do Fluminense. Você tem o Paulo Angione, que novamente é o outro que também tem poder de contratação do Fluminense. E por último, você tem o Torres, o Guilherme Torres, que também pode fazer contratações no Fluminense. O Fred, por exemplo, já mostrou que pode fazer contratações quando contratou o Gustavo, o jovem jogador Gustavo, para o Fluminense. Então, falar que apenas a voz do Diniz é que importa é meio mentira, tá? Pra quem quiser acreditar nisso, não acredite. O Mário Bittencourt tá mentindo pra você ver com a nossa mente. Seria um zagueiro, segundo o que ele informa, seria um zagueiro muito por conta da questão do Manuel. Fizemos uma reunião agora de manhã sobre a possibilidade de talvez trazermos algum zagueiro. Perdemos o Manuel por mais ou menos 60 dias. Então, zagueiro seria importante por início de temporada. E aí que eu te falo, né? Só pra gente pontuar a primeira posição. O que eu quero, o que eu espero? Um ótimo zagueiro que possa não somente complementar o elenco do Fluminense, mas se tornar titular do Fluminense. Eu quero alguém que roube a vaga de Manuel de fato. Se não acontecer isso, pra mim nem precisa contratar. Eu jogo com o que tem aqui na base. Pega o Kaique Almeida, pega o Luan, pega mais jogador ali do Fluminense. Sei lá, tenta novamente pegar o Davi de volta. Mas se for para não pegar um titular de fato, nem melhor pegar. Minha análise é essa. E ele fala sobre o segundo para o reforço. E a gente se lembra que tem o próprio Lelê e o Gabriel Pirani. Será que se a gente contratar um, vai deixar de contratar o outro? Isso é muito importante a gente tentar entender sobre isso. Porque de um lado a gente tem um meia de armador, o Gabriel Pirani, que viria para ser um reserva do Ganso. E do outro você teria o Lelê para ser um reserva do John Arias. A pergunta é, o que você vai fazer com o Giovani, com o Michel Araújo, com o próprio Isaac que também está jogando? O que você vai fazer com todos os jogadores? É isso que eu te falo, né? A gestão do Fluminense, a gestão de qualquer clube não é fácil. E você preteria alguns jogadores por conta de novos. Eu acho que mais fácil é o zagueiro e mais difícil ter essa segunda contratação. Vamos aguardar,
para ver se só vai ser 2 contratações, não vai ser 3, pode ser justamente também 3. E vamos observar sobre isso. E sabe por que o Flu pode fazer tantas contratações? É uma coisa interessante, né? Pra antes de você falar, vou até ficar até maiorzinho. Por que o Fluminense pode fazer tantas contratações, né? Parece que está fazendo sempre muitas contratações. É porque o Fluminense simplesmente despejou 3 jogadores fora do Fluminense e isso daí abriu espaço para muito mais investimento financeiro no Fluminense. Eu já comentei no vídeo sobre o Marcelo que a saída de Iago Felipe, de Marcos Felipe e de David Duarte dá o valor certinho da entrada do valor que o Marcelo vai receber pelo Fluminense. O restante ainda vai ter justamente toda essa comparação toda para acabar justamente gerando esse valor certinho e o Fluminense não perdendo nada na história. O Fluminense tecnicamente não contratou ninguém. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, façam o triplo C que curte, comente, compartilha. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, mas já com qualquer valor. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.